Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa quarta-feira. Uma quarta, meu amigo, muito importante para o Vasco e uma quarta que reserva capítulos muito interessantes para o futuro da SAF Cruz Maltina. Uma SAF que nesse momento vive, inclusive, dias importantíssimos. Amanhã, dia 24 de outubro, será o último dia da ação que hoje dá ao Vasco da Gama, ao CRVG, ao Associativo, ao Clube de Regatas Vasco da Gama, o controle de sua SAF. Amanhã é o último dia. A partir de amanhã, o Vasco da Gama ele poderá recomprar as ações que eram ou deveriam ser do grupo norte-americano, os outros 39% que não foram integralizados, pelo valor irrisório de R$ 1.000. E aí a pergunta que eu já deixo na mesa é: qual será a postura do Vasco da Gama? Será que o Vasco ele vai querer retomar as ações pelo valor de R$ 1.000? Será que o Vasco da Gama vai querer novamente, no caso, seguir com esse fim de suspensão da arbitragem, manter esses outros 39% na mão da justiça? Será que a ICAP tem um comprador a caminho? Qual é a situação do Banco BTG Pactual? Porque do nada o BTG quer comprar as ações da ICAP e negocia um empréstimo com o Vasco da Gama? Que tanta loucura é essa? A gente vai explicar isso aqui com vocês agora nesse Acorda Vascão. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Nós contamos muito aí com o apoio, a presença e a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, sempre com muita informação, muita novidade e, é claro, né, acima de tudo, muita vascainidade. Então, de verdade mesmo, não saia desse Acorda Vascão sem deixar aí a sua inscrição e também sem deixar o seu like. Vamos colocar aí uma meta de 2.000 likes no nosso canal. Contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Show, vascaíno! Além disso aqui, ó, no comentário fixado temos 3 links. Um link do nosso grupo de WhatsApp, um link da nossa página do Instagram e um link também para você se tornar membro do nosso canal. Show de bola? Vambora então, torcedor vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo, é claro, de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês, esse Acorda Vascão, falando sobre uma situação que aconteceu ontem pela parte da tarde, e a gente não comentou com vocês nem no Boa Noite Gigante, nem no Fala Gigante. Foi uma situação de pré-temporada em território norte-americano. Ontem, a página FC Series, uma página norte-americana, ela fez uma publicação através de suas redes sociais, que está aparecendo inclusive aí a vocês, onde aparece os emblemas de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco da Gama, Grêmio Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Bahia. Salvo engano, uma conta rápida aqui, exatamente 12 times, né? Ou 11 times. Essa publicação da página FC Series diz assim, ó: Flórida, a casa do futebol brasileiro nos Estados Unidos da América. Já sabe quem vem para os Estados Unidos em janeiro? Essa publicação automaticamente dá a entender que em janeiro do ano que vem, em janeiro de 2025, o Vasco da Gama estaria fazendo a sua pré-temporada na Flórida, em território norte-americano. Ontem, porém, o próprio Vasco da Gama, ao ser contactado por parte da imprensa, não confirmou nenhum tipo de participação nesse torneio. Inclusive, logo após aí a torcida do Vasco se manifestar, o próprio perfil da FC Series apagou a publicação. A assessoria dessa página, ela diz que nesse momento o perfil ele quis fazer uma brincadeira. O perfil ele não confirmava nenhum tipo de torneio com a participação desses clubes, mas brincou. O intuito dessa publicação que apareceu aí na imagem a vocês era brincar sobre quais times que apareceram na imagem estariam entre as equipes em janeiro
nos Estados Unidos. O Vasco, volta a repetir, não confirmou a sua participação, mas a expectativa é que sim haja na Flórida em janeiro um torneio de pré-temporada. Alguns clubes estejam participando, mas até o momento o nosso Cruz Maltino ainda não está confirmado. Show, vascaíno? Fechado? Só para a gente, é claro, sempre trazer tudo aí que está rolando a vocês. E já que estamos falando sobre pré-temporada, antes de entrar aí nesse assunto sobre a questão envolvendo a SAF Cruz Maltina, eu tenho que desabafar aqui um pouquinho com vocês. Eu tenho que trocar uma ideia com vocês, porque ontem eu estava vendo o jogo de Atlético Mineiro e River Plate. E eu tenho dois grandes pontos a serem tocados aqui. O ponto 1 é um ponto muito bom, que é o fato de como o Vasco jogou de fato de igual para igual contra o Atlético Mineiro. Gente, o Atlético Mineiro é um timaço. O Atlético Mineiro ele tem um timaço. Júnior Alonso, Lianco, Alan Franco, Scarpa, Hulk, Paulinho, Daverson. É jogador para dar e vender. Tem no banco de reservas atletas que no Vasco seriam titulares absolutos. O Igor Rabelo, que é um zagueiro do Atlético Mineiro, ele é titular do Vasco da Gama com muita sobra ao seu reserva. E além do Igor Rabelo, vários outros que eu poderia citar aqui a vocês. E o Vasco, mesmo enfrentando essa equipe, o Vasco conseguiu jogar bem. Isso é importante para a gente ver como, de fato, esse elenco ele está superando e como a gente tem que confiar, acima de tudo, nesse grupo de jogadores. O Vasco, ele inclusive abre o placar jogando na Arena MRV contra o Atlético. Ele faz 1-0, infelizmente por dois erros bobos, de fato, do Léo. O Vasco ele acaba sofrendo 2 gols, levando a virada e no jogo de ida saindo com resultado adverso. Mas jogo de volta em São Januário, o Vasco joga bola, o Vasco perde algumas chances e, como eu comentei com vocês na live de ontem à noite, frequentemente eu sonho, eu vejo os vídeos e a quantidade de gol que o Vasco não perdeu, porém deixou de fazer é algo também impressionante. O Léo, não sei se vocês lembram, ele perde um gol dentro da pequena área. O Verratti, em um lindo cruzamento do Coutinho, ele perde o tempo de bola. Ele poderia ter cabeceado, ele poderia ter chutado, ele não toma nenhuma ação. Acredito que ele acha que o zagueiro que estava à frente dele iria tirar a bola, perde o tempo e não consegue concluir ali a finalização no gol. A gente tem um chute do Puma que o Everson faz uma defesaça. Então o Vasco teve chance ao longo dos 90 minutos de ampliar o placar para 2-0 e conseguir sair de São Januário ao menos com empate e talvez levando o jogo para os pênaltis numa classificação. E isso mostra como o Vasco foi guerreiro, como esse elenco foi batalhador e como o Vasco ele superou os seus limites, conseguindo com um elenco mesmo limitado, jogando de igual para igual e sendo até superior a uma equipe de tanta qualidade que é o Atlético. E esse é o ponto positivo. É o ponto que tem que fazer com que nós, torcedores vascaínos, acreditemos ainda mais nesse grupo de jogadores e ficamos calmos com relação principalmente ao rebaixamento. Estou vendo muita gente preocupada, desesperada. O Vasco tem 37 pontos, que o Fluminense ontem ganhou, que está chegando aí no Vasco da Gama. Gente, calma. O nosso Vasco da Gama ele não vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo amor de Deus, esqueçam isso. Esses são os pontos positivos. E de ponto negativo, eu vi algo ontem que eu fiquei maluco. Eu fiquei louco. Que foi o Daverson. Para quem acompanha meu canal sabe que eu sempre falei sobre o Daverson. Daverson é um jogador que sempre falou que gostaria de vestir a camisa do Vasco da Gama. O Daverson é um torcedor do Vasco, ele sempre disse isso, nunca teve medo de dizer que o seu clube do coração é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Daverson ele sofreu durante todo esse primeiro semestre um grande imbróglio com o Cuiabá. Para quem acompanha o futebol sabe que no meio do ano o Daverson iria sair do Cuiabá. Isso era fato. Fato, o Daverson na janela do meio do ano iria sair do Cuiabá. O Cuiabá pedia exatamente 4,5 milhões de reais pelo Daverson. O Atlético foi, pagou, levou, contratou. E ontem, na vitória de 3-0 do Atlético sobre o River Plate, o Daverson marcou 2 gols e deu uma assistência. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu acho que além de uma baita oportunidade perdida, o Vasco, só para uso de comparação das cagadas feitas por esse Vasco da Gama no primeiro semestre de 2024, se o Atlético paga 4,5 milhões pelo Daverson, que hoje ontem fez chover, perdão, uma semifinal de Libertadores, o Vasco da Gama ele pagou 19 milhões pelo Cleiton. 19 milhões pelo Cleiton Silva, do Casa Pia, que não fez absolutamente nada no Clube de Regatas Vasco da Gama. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. 4,5 milhões o Galo pagou no Daverson. 19 milhões de reais o Vasco pagou no Cleiton do Casa Pia. Tá explicado o porquê o Vasco da Gama, infelizmente, passou um primeiro semestre tão atribulado
em 2024. Foram muitas cagadas. Isso prova mais do que nunca o que é uma grande cagada e o que é uma gestão incompetente, perdão. 4 milhões e meio no Davidson e 19 milhões de reais no Cleiton. O Cleiton não enxuga nem as chuteiras, não não amarra nem as chuteiras, perdão, né, do Cleiton. Mas enfim, vascaíno, vamos que vamos. Vamos que vamos seguir o jogo, vamos seguir o vídeo, vamos falar de Vasco. Chega realmente a ser revoltante tudo que rolou recentemente aí no nosso Cruz Maltino. E falando nisso, né, sobre essa questão envolvendo a SAF, o que a gente tem a trazer a vocês. Amanhã, torcedor, é dia 24 de outubro. E por que essa data é uma data tão importante para esse momento atual do Vasco da Gama? O dia 24 de outubro, ele marca, né, um fechamento, um ciclo encerrado. No caso, o ciclo de suspensão será suspenso a partir dessa próxima quinta-feira, terminará, a suspensão da ação na Justiça entre Vasco da Gama e a ACAP, seguradora norte-americana, que hoje detém as ações que pertenciam a 777 Partners. Nesse momento não há expectativa nenhuma de renovação dessa suspensão e também não há nenhum acordo de venda entre o Vasco e o grupo norte-americano. A volta de arbitragem nesse momento promete ser um novo capítulo de um litígio que parece realmente não ter fim entre o Vasco da Gama e a ACAP. Qual é a situação nesse momento, vascaíno, que temos a trazer a vocês? Vasco da Gama, como associação, detém 30% das ações. A ACAP, como instituição, como seguradora, que ficou com as ações que pertenciam ao grupo norte-americano, tem 31% das ações, porque foi por aquilo que pagou-se. A 777 ela paga um empréstimo ponte no valor de 70 milhões de reais, 2 aportes no valor de 120 milhões de reais, totalizando exatamente 310 milhões de reais, ou seja, 31% das ações. Ok, Lucas. E os outros 39%? Porque se a 777, que hoje está sendo representada pela ACAP, pagou 30%, o Vasco tem 30%, onde estão os outros 39%? Esses 39% estão em discussão na arbitragem. Esses 39% estão, entre aspas, na mão da justiça. E será por esses 39% que o grande problema deve acontecer a partir de quinta-feira. Como a gente trouxe, quinta-feira acaba a suspensão, quinta-feira termina aí a suspensão da ação na justiça e quinta-feira ficará aí uma grande loucura quanto a onde irá esses 39%. Por quê? Porque contratualmente o Vasco ele poderá, pelo valor irrisório de R$ 1.000, recomprar essas ações ou comprar essas ações. Esses 39% que estão voando por aí. Esses 39%, lembrando, eles deveriam ser pagos pelo grupo norte-americano integralizados, né, em forma de aporte. Certo seria, nesse momento, a 777 ou a ACAP fazer um aporte de 270 milhões de reais ao Vasco. Se fizer, a ACAP levará mais 20% das ações. Não fará. Exatamente por conta disso que o Vasco da Gama, como o prazo já passou e a ação na justiça estará terminando, o Vasco da Gama ele poderá fazer a recompra dos 39% das ações pelo valor de R$ 1.000. O que isso significaria? Pagando R$ 1.000, a própria ACAP, o Vasco ficaria com 69% das ações e os outros 31% na mão da ACAP. Isso, porém, para a ACAP não é nada bom. Por que não é nada bom? Por uma questão de lógica. O novo investidor que viria para comprar a SAF do Vasco da Gama, ele jamais sentaria na mesa da ACAP para negociar. Porque se o Vasco tem 69% das ações, a discussão da compra das ações, ela seria diretamente com o Vasco da Gama. O novo investidor, para ser o sócio majoritário, teria que comprar do Vasco, das mãos do Vasco, 59% das ações. Comprando 59% das ações, o contrato de SAF no Brasil, ele exige que o clube tenha que sempre ficar com 10%. Então o investidor compraria 59%, o Vasco ficaria com 10% e a ACAP ficaria com 31%. Não valeria a pena ao investidor ir até a ACAP para comprar as suas ações, porque o investidor comprando já 59%, que caso o Vasco recompre as ações pelo valor irrisório de R$ 1.000, esse novo investidor já seria o investidor proprietário, né, o sócio proprietário, porque teria a grande maioria das ações, e a ACAP automaticamente, entre aspas, morreria com esse 31% na mão, o que não é o objetivo da ACAP. Muito pelo contrário, a ACAP quer correr contra o tempo para vender as ações. Ou seja, a recompra
pelo Vasco da Gama, pelo valor de R$ 1.000, das ações que hoje estão na justiça, não é nada favorável à ICAP. A ICAP quer vender o quanto antes, quer tirar de si essa responsabilidade dos 31% que estão nas suas mãos. Como também não é favorável ao Vasco da Gama, por incrível que pareça. Por quê? Porque hoje, gente, a situação financeira do Vasco é uma situação muito complicada. Ontem, inclusive, a gente teve informação que evidencia-se mais do que nunca como é difícil hoje a vida financeira do Vasco da Gama. Ontem, meu amigo, 3 profissionais de alto nível do mercado corporativo que faziam parte do Conselho Fiscal da SAF Cruz Maltina, eles saíram do Vasco da Gama. Informações aí é que Carlos Antônio Rodrigues Jorge, presidente do Conselho Fiscal, e outros 2 membros, Marcos Schroeder e Wender Faria de Souza, entregaram seus cargos no último dia 11 de outubro. Justificativa é sobre exatamente as contas, a continuidade da Vasco da Gama SAF. Informações aqui nesse momento, a diretoria executiva vê essa questão operacional da Vasco da Gama SAF como um grande problema. Nesse último ano, o Vasco já fechou o seu saldo em negativo, no valor de R$ 601.700.000, e que mesmo caso o grupo norte-americano não realizou, mas mesmo caso o Vasco recebesse 270 milhões nesse ano em forma de aporte e 120 milhões no ano que vem, ainda continuaria num grande déficit de 212 milhões de reais. Ou seja, resumindo, a questão financeira do Vasco é um grande problema, é um problemaço. E exatamente por conta disso, né, por conta de não receber os aportes do grupo norte-americano, a questão financeira do Vasco está entrando em um colapso gigantesco. A gente não tem a comprovação de que esse foi o principal motivo, mas foi um dos motivos de que esses 3 nomes aí do antigo Conselho Fiscal da SAF foram embora. Hoje o presidente Pedrinho ainda não comunicou oficialmente a saída desses 3 profissionais e tampouco a chegada de novos substitutos. Mas hoje há um grande problema na questão financeira do Vasco, como a gente trouxe. Então assim, se o Vasco ele hoje já passa por problemas financeiros, por que o Vasco ele vai recomprar essas ações? Qual é a lógica disso? Não há. O Vasco, como associação, ele quer o quanto antes vender as suas ações. Ele quer ter dinheiro em mesa. E o Vasco sabe que, tendo essa ação na justiça sendo continuada, ou seja, termina amanhã, dia 24, e se houver uma possibilidade de uma nova ação ser iniciada para o Vasco ser o sócio majoritário, ou aliás, ser o controlador da SAF, esses 39% ficar aí em um litígio judicial até a chegada de um comprador, é melhor para o Vasco. Por quê? Porque o Vasco ele sabe muito bem que se recomprar as ações pelo valor de R$ 1.000, pensa aqui comigo, o Vasco recompra as ações, recompra não, né? O Vasco compra esses 39% que estão em litígio judicial pelo valor de R$ 1.000. O Vasco fica com 69% das ações. O Vasco ele vai ter que fazer um novo contrato para venda de SAF. O Vasco ele vai ter que ir ao mercado procurar um investidor. O Vasco vai ter que fazer um novo due diligence, que no caso é saber o valor que são das ações que pertencem ao Vasco. Vai ser um imbróglio muito grande. O Vasco ele não quer isso. Vai ser muito tempo. E o Vasco não quer ter tempo, porque o Vasco hoje financeiramente ele não tem tempo. Então o Vasco ele entende que o melhor hoje é o quanto antes o novo comprador chegar, comprar as ações que pertencem à ICAP e comprar esses 39% que estão aí em litígio judicial em um contrato que já está feito. Porque é só o novo comprador comprar as ações da ICAP, se esses 39% tiverem judicial, o Vasco da Gama rapidamente ganhará 390 milhões de reais e a situação financeira da Vasco da Gama SAF estará resolvida. Então o Vasco ele entende que não é muito bom comprar os R$ 1.000. Perdão, comprar as ações pelo valor de R$ 1.000 por saber que financeiramente é um problema. Então, pode parecer uma grande loucura esse acordo da Vascão, mas é porque o Vasco hoje financeiramente ele tá uma grande loucura. E ontem a gente chegou a comentar com vocês na live sobre a situação do Banco BTG. E o Banco BTG, ele quis vir, né, pelo menos foi essa a informação, como um grande não divisor, mas alguém para selar esse negócio e para ajudar tanto a vida da ICAP quanto a vida do Vasco. Por quê? Qual seria a ideia do Banco BTG? Eu vou à ICAP, eu compro as ações da ICAP pelo valor de 170 milhões de reais, pago a ICAP ganha o dinheiro que é isso que ela quer. O Banco BTG ele fica com 30% das ações. Depois disso, o Banco BTG ele faz os aportes ao Vasco da Gama, porque a partir do momento que eu compro as ações da ICAP, o Banco BTG ele terá o direito de fazer as ações de
cumprir o acordo contratual da SAF assinado lá em 2022 e fazer os aportes a Vasco da Gama SAF, então o BTG pagaria 170 milhões de reais à ICAP e faria aportes ao Vasco da Gama no valor de 390 milhões de reais. O Banco BTG ficaria com 70% das ações, faria ainda um empréstimo ao Vasco da Gama no valor de 164 milhões e a vida financeira do Vasco estaria tranquila. O Vasco ele teria condições de se recuperar financeiramente. Olha que legal, assim, entre aspas, a ideia do Banco BTG, por incrível que pareça. Mas qual é o grande problema? Essa negociação que o Banco BTG vinha tocando com a ICAP, ela não foi falada com o Pedrinho. Isso não caiu bem. Informações aí aqui internamente, o Banco BTG ele já estava alinhando tudo com a ICAP, já havia desenhado o molde da negociação, iria fazer um aporte inicial de 85 milhões de reais à ICAP e o restante do valor pagaria depois. Mas o Pedrinho ele ficou sabendo e essa negociação não havia chegado a ele por parte do Banco BTG. Então foi uma situação muito complexa, muito complicada, não caiu legal. O Banco BTG já se manifestou, disse que não tem o objetivo de ser o sócio majoritário, seria por um determinado momento, mas o grande objetivo seria revender no futuro para outro comprador, mas isso não caiu legal dentro do Vasco da Gama. Então a possibilidade do Banco BTG, que tem negociações com a ICAP, poderia ser o novo grande comprador da Vasco da Gama SAF, o dono da Vasco da Gama SAF, parece que deu água nesse negócio. Mas o Banco BTG ficou por isso daqui, ó, de ser o novo comprador. O objetivo deles era comprar as ações da ICAP, fazer os aportes ao Vasco, se tornar o sócio majoritário, ter 70% das ações, ajeitar a vida financeira do Vasco, que iria ajeitar, porque, volto a repetir, chegaria 390 milhões de reais em forma de aporte e chegaria mais 165 milhões diretamente para as mãos do Pedrinho. Então o Vasco da Gama SAF ele colocaria nos seus cofres em pouco tempo 550 milhões de reais quase, ajustaria a sua vida financeira. Hoje a dívida do Vasco está em 600 milhões de reais, o Vasco praticamente sanaria toda a sua dívida, recomeçaria do zero, teria uma vida financeira tranquila e valorizaria suas ações e o Banco BTG venderia para um outro sócio. Esse era o planejamento do Banco BTG. Mas como o Pedrinho não foi avisado, não gostou, achou ruim a situação e nesse momento a situação ela está de fato parada. E preocupa que amanhã acaba tudo na justiça e amanhã o Vasco ele poderá comprar as ações por R$1.000. Não sabemos se o Vasco vai querer comprar. A gente trouxe o nosso ponto de vista. Eu acho que o Vasco não vai comprar e talvez aí até mesmo venha a ter um novo início essa questão judicial por esse imbróglio dos 39%. Meu amigo, dito isso, tá uma grande loucura, tá? Essa é a grande realidade. A vida da Vasco da Gama SAF nesse momento se encontra uma grande loucura. A gente vai ficando por aqui, tá? Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, né, dessa quarta-feira. Já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante. Se você entendeu o vídeo, deixa aí nos comentários. Creio que tenha sido um vídeo um pouquinho complicado, mas é porque é assim mesmo. Assim mesmo, a situação do Vasco da Gama hoje é exatamente essa. Uma situação complexa, uma situação complicada, uma situação cheia de dúvidas. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, ajudem o nosso crescimento aí. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.